Amém. Paz do Senhor, querido. Tudo bem com você? Ai. Abre sua Bíblia comigo. Lucas capítulo 9, versículo 23. É uma passagem que todo mundo conhece, já ouviu em algum congresso, em alguma escola dominical. Mas a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Cada dia tem algo novo e específico para a gente aprender com a palavra de Deus, amém? Lucas capítulo 9, versículo 23. Está escrito assim. Isso é Jesus falando. Está escrito assim. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Vou ler mais uma vez. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Feche seus olhos, eu queria fazer uma oração com você. Senhor, muito obrigada, Pai. Se nós ainda não falamos o quanto nós somos gratos, nós queremos falar agora. Nós somos gratos ao Senhor. Gratos porque o Senhor não nos deu aquilo que merecíamos, mas nos deu muito mais do que aquilo que imaginávamos. Obrigada, Senhor, por poder estar na sua casa, Pai. Aqui há paz, aqui há consolo, aqui há suprimento, aqui há o necessário para nos fortalecer, para que a gente caminhe mais uma milha, firmes e convictos em quem o Senhor é. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ouvir a Tua palavra, que nos liberta de nós mesmos e das mentiras que nos rodeiam e nos fundamentam em uma verdade que é imutável. Nós queremos ouvir a Tua palavra, que é uma palavra que nos santifica, que arranca o poder do pecado sobre nós e injeta força no Espírito que nos leva a ser santos como o Senhor. Nós queremos ouvir a Tua palavra, que é luz para o nosso caminho. Nós não queremos caminhar no escuro. Nós queremos ouvir e ver a Tua palavra, clareando os nossos passos e clareando os nossos caminhos. Em nome de Jesus, amém. Amém? Pode sentar. Prometo que eu não vou demorar. Todo mundo já ouviu esses versículos, amém? E talvez você até está aí sentado falando: nossa, é batido. De novo, ou então outra vez. Dá para variar um pouquinho. Mas o Senhor, Ele me esclareceu algumas coisas nesse capítulo, nesses versículos, que às vezes a gente não presta atenção no decorrer dos dias, a gente deixa passar batido, a gente deixa passar de qualquer jeito. E eu queria tentar trazer para o teu coração da mesma forma que o Senhor trouxe para o meu quando eu li esses versículos há um tempo atrás. A gente sabe que nesses versículos que a gente leu, Jesus está fazendo um chamamento para todo aquele que quisesse viver como Ele viveu, que quisesse se comportar como Ele se comportou, que quisesse ter uma conduta como a que Ele teve. Jesus, Ele está fazendo um chamamento, e nesse momento o chamamento não é para pessoas seletas. Ele dizia a todos. A Bíblia fala que Ele dizia a todos. Então o chamado de Jesus nesse momento
é um chamado abrangente, é um chamado coletivo. E eu consigo perceber aqui o propósito real da nossa vida. Esse chamado de Jesus, ele reflete todo o propósito para qual o ser humano existe, que é para seguir a Jesus, que é para ser como Jesus, que é para caminhar como Jesus caminhou. Esse é o chamado de Deus para nós. Voltar à identidade original que é manifestada, que é revelada, que é evidenciada em Cristo Jesus. Cristo é o nosso modelo, é o nosso exemplo, é o nosso padrão. E não alguma celebridade gospel. O nosso padrão é Jesus Cristo de Nazaré. Então, é possível existir alguém relevante demais aqui, que fale coisas que sejam contrárias a Cristo, e nós precisamos olhar para isso e perceber que essa pessoa pode ser relevante aqui, mas se o que ela fala não segue o padrão de Cristo para nós, não é relevante para nós. Não é o padrão que nós devemos copiar, não é alguém que nós devemos imitar. Jesus é o nosso modelo. E como primeira pauta sobre Jesus, eu quero te falar uma coisa que talvez seja pesada para ouvir, mas é necessária nesses tempos. Jesus, ele não é fútil. Jesus não é alguém que se deixa levar por modernidades, por status, por aclamações aqui. O nosso Jesus ainda é um Jesus que procura um coração puro, que quer encontrar alguém com motivações corretas, que quer encontrar um homem arrependido, que quer encontrar alguém que deseje abrir mão de sua própria vida para viver a vida que Ele tem para este. Então nós precisamos parar de olhar para o Evangelho e para a ideia do chamado de Jesus como algo que só vai me dar status. Muito pelo contrário, às vezes aceitar o chamado de Jesus vai gerar para nós rejeição, vai gerar para nós críticas, vai gerar para nós dedos apontados. Mas se for por estarmos seguindo o padrão que é Cristo Jesus, estamos no caminho certo, estamos com passos certos. Não podemos olhar para o chamado de Jesus como se fosse só para a gente ter um microfone na mão. Muitas vezes o chamado de Jesus para nós é para que a gente fale, testifique, seja testemunha no Espírito de quem Ele é, sem um microfone na mão. Mas quando a gente estiver dentro da nossa casa, na presença dos nossos pais, dentro da nossa faculdade, dentro do nosso carro, no trânsito de Goiânia, testificando que o nosso padrão é Jesus. Se você tem a ideia de aceitar o chamado de Jesus como se fosse algo que vai inflamar o seu ego, meu querido, sua motivação está errada. O nosso propósito é seguir a Jesus, mas para seguir a Jesus, existe algo que eu vou precisar deixar para trás, que não vem de Jesus. Vir a Jesus, você pode vir do jeito que você quiser, ferido, sangrando, vem, com fome, vem, sedento, vem, com traumas, vem. Mas para seguir Jesus tem algo que precisa mudar. Para seguir a Jesus tem uma nova dimensão de decisão que eu preciso ter. Eu venho a Jesus com fome e Ele me apresenta o pão. E agora quando eu sigo Jesus, eu tenho pão para oferecer a quem eu encontro faminto no meio do caminho. Porque um dia Ele me deu pão.
Eu venho a Jesus e eu tenho sede. E Apocalipse é lindo porque termina falando: o Espírito e a noiva dizem: vem. Esse é o convite: vem, vem, vem. Mas entenda que quando você vir, o encontro com Deus vai te convencer. Mas é a caminhada com Jesus que vai converter o teu coração, que vai arrancar as raízes profundas do Adão que vive em nós, que vai arrancar essa personalidade estranha e começar a injetar o caráter de Jesus em nós, o fruto do Espírito em nós. Então não é por fama que eu sigo Jesus, não é para ter seguidores que eu sigo Jesus. Eu sou um seguidor dele. Não é para ter uma entrada VIP nos congressos que eu aceito o chamado de Jesus. Não é para sair bem na foto que eu aceito o chamado de Jesus. Mas se eu aceito esse chamado, meu joelho é calejado, meus olhos se enchem de lágrimas, minha boca se enche de palavras proféticas, porque Ele é o nosso padrão. E se Ele disse que lugares de morte seriam tornados lugares de vida, nossa boca está aqui para profetizar que o Espírito trará vida. Se Ele disse que se a Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça, nós estamos aqui como seguidores de Cristo para olhar para algumas pessoas que o mundo não dá nada, que as pessoas dizem que não vão mudar. Nós estamos aqui com os olhos de Jesus falando: a graça vai superabundar, a graça vai transformar, Jesus vai pegar. Oh, aleluia! Ele é o nosso padrão. Ai de nós se não fosse Jesus. Ai de nós se não fosse Cristo abrindo caminho para nós. Ai de nós se não fosse Jesus mostrando, sendo a imagem visível de Deus para nós. Ai de nós. Jesus está fazendo um convite a todos. É como se Jesus estivesse dizendo assim: vocês vieram, né? Agora, se vocês quiserem permanecer comigo. Infelizmente, a gente vive em um tempo de evangelho promocional. A gente vem, banca um voto de um dia com Deus e Deus faz, porque Ele é fiel. Ele zela pelo nome dEle. Ele zela por quem Ele é. Mas parece que isso se tornou suficiente. Parece que se tornou venha em um e leve dois. Ore um dia e ganhe a vida. Não, o evangelho não é assim. Nós precisamos entregar a nossa vida a Ele, mas a gente precisa entender. Dia após dia, essa decisão precisa ser afirmada, afirmada e reafirmada. Porque dia após dia, o diabo vai te tentar desistir do que você decidiu. Jesus está dizendo: você veio, mas será que você quer permanecer comigo? Você veio porque você precisava, e eu supri a sua necessidade. Será que agora você quer permanecer? Você veio porque você estava doente, e agora eu te curei. Será que depois da cura você vai querer permanecer? Você veio porque precisava de um milagre, eu fiz. Será que depois do milagre a gente vai permanecer? Porque permanecer com Jesus custa tudo.
Se nós queremos permanecer com Jesus, a gente vai precisar entender que os valores que Ele nos dá são inegociáveis. Inegociáveis. Uma vez que o amor de Deus se fundamenta, se enraiza dentro de nós, não podemos negociar o nosso amor a Deus para se tornar um amor mais atrativo ao mundo. Não. Toda a plataforma de Deus é sua santidade. Então, se Deus é amor, Deus não é qualquer amor. Deus é um santo amor, uma santa graça, um santo perdão. Não dá para desvincular. Permanecer com Ele vai pedir para que eu, muitas vezes não é sobre conquistar as coisas, mas sobre defender aquilo que Ele está gerando dentro de mim. Olhe para esses dias. Os nossos valores, eles são questionados todos os dias. Por que amar família? Por que querer casar? Por que querer constituir família? Por que querer ser uma mulher e um homem bem-sucedido? Por que não usufruir dos meus prazeres? Por que não? O mundo vai tentar questionar os valores que Jesus está gerando dentro de nós. E se nós escolhemos permanecer com Ele, a gente vai ter que lutar para defender. Ele está dizendo: se alguém quiser vir após mim, eu estou indo, eu abri o caminho. A desculpa agora não é mais que você não tem como ir. Agora a pergunta é se você quer continuar, se você quer ir. Porque caminho tem, guia tem, recompensa tem, porta tem. A pergunta é: você quer continuar? Jesus está perguntando isso para todos. E tem etapas, sabe? Na primeira etapa, você escolhe a vida com Jesus. Você decide que a vida com Jesus, você entende que a vida com Jesus é o seu propósito de vida. Que estar com Ele, que seguir a Ele é o seu propósito de vida. E você passa a colocar isso como foco dos seus dias. Beleza? Beleza. Mas Jesus continua, Ele fala assim: se alguém quiser vir após mim, tem que fazer umas coisas. O que, Jesus? Negue-se a si mesmo. Nós vamos precisar testificar de que os valores que Ele colocou em nós, que Ele tem gerado em nós, são inegociáveis através das nossas renúncias. Olha que loucura! Renunciar a mim mesmo em um mundo que fala que eu só sou eu mesma se eu abraço os meus impulsos, se eu abraço os meus instintos, se eu abraço as minhas depravações. E aí o mundo diz que essa é a minha verdadeira identidade, que essa é a minha autenticidade. Aí vem Jesus e fala: não, não, não. Negue-se, renuncie a si mesmo. Jesus, mas não são os meus instintos que me tornam alguém com uma autenticidade, alguém de identidade. Não. Mas não são os meus impulsos, as minhas vontades que completam a minha identidade. Não. Nós perdemos a identidade original quando o pecado entra na humanidade. Então nem nós sabemos quem somos. É por isso que existe Jesus. Eu falei no começo, Jesus é a revelação da identidade original de Deus para nós.
Quando ele está dizendo negue-se a si mesmo, ele está dizendo negue o que o pecado fez de você. Negue-se o que o mal fez de você. Então não é sobre minha identidade ser formada pelo que eu sinto. Porque os nossos sentimentos nos enganam. Nosso coração nos engana. É sobre a minha identidade ser formada no para quem eu volto, no com quem eu fico, no em quem eu me espelho. Se eu me espelho em Jesus, estou caminhando com Jesus, seguindo a Jesus, certamente renunciar ao meu eu está desconstruindo a imagem que o pecado fez em mim e abrindo espaço para que Jesus construa a imagem que o pecado quebrou. Imagem, semelhança de Deus. Não é que quando o pecado entra na humanidade, Deus fecha os olhos. O pecado não tem esse poder. É que quando o pecado entra na humanidade, ele fecha os olhos do homem. Deus continua vendo a gente que não sabe mais enxergar. Mas aí vem Jesus e leva sobre si todo o pecado que nos cegava, todo o pecado que nos fazia não ter os olhos abertos acerca de quem Deus é. E quando Jesus leva esse pecado sobre si, Ele limpa as nossas visões. Ele desembaça os nossos olhos, Ele tira as escamas. E agora não é só Deus que vê o homem, agora o homem pode olhar a Deus. O homem pode encontrar a Deus. O véu foi rasgado, o homem pode se aproximar de Deus. E quanto mais eu me aproximo dele pelo caminho que é Cristo Jesus, menos de mim existirá e mais dele aparecerá. Esse é o efeito, esse é o fruto. Eu estou nele, caminhando com ele. Quanto mais eu caminho para ele, em direção a ele, mais eu reconheço que ele é bom e reconheço que eu não sou. E quando eu reconheço que eu não sou, abre espaço para que ele seja em mim. Meu eu vai ficando para trás. Negue-se a si mesmo. Muito melhor que ser conhecida pelo meu nome é ser conhecida pelo Cristo que vem em mim. Fala meu nome por aí, não vai acontecer nada. E glória a Deus, porque não vai acontecer nada. Vai lá no hospital, bota a mão em alguém que está doente e fala: Karen, vai acontecer nada. Encontra alguém que está possuído, coloca a mão e fala: Karen, não vai acontecer nada. E glória a Deus, porque não vai acontecer nada. Agora coloca a mão no doente e fala: em nome de Jesus, ele vai ser curado. Coloca a mão em alguém que está endemoniado e fala: em nome de Jesus, ele será liberto. Porque não é sobre nós. E quando Jesus diz renuncie a si mesmo, ele está tatuando em você, ele está escrevendo em você que não é sobre você. Ele já está dando a dica. E isso não é um bordão de igreja, querido, isso é uma verdade. Não é nós em Cristo que é a esperança da glória. Nós não fazemos nada. É Cristo em nós, a
gente é só instrumento. A gente é só o lugar onde Ele flui. Ele faz em nós e continua através de nós. Amém? Nós vamos evidenciar que os valores que Ele está gerando em nós são inegociáveis quando até nas nossas renúncias Ele for evidenciado. E renúncia é algo um pouco mais profundo. Renúncia é uma escolha, sim ou não? Sim ou não? Mas renúncia é um pouco mais profundo. Porque escolha, você pode escolher entre o ruim e o bom. Sim ou não? Sim ou não? Agora a renúncia, você vai escolher entre o bom e algo que parece bom. Porque o diabo, ele não vai mostrar para nós algo que nos afaste. Que a gente no primeiro momento vai falar, não. Eu ouvi uma pregadora falando e eu guardei isso. Ela dizia assim, o diabo sempre vai tentar trazer para a nossa vida algo que se parece com a promessa de Deus ou com algo que Deus falou, mas não é o que Deus falou. Só parece. Então renúncia não é sobre algo que eu sei que é ruim, que parece já ruim de cara, e algo que é bom. Renúncia é sobre algo que é bom. Jesus. E algo que parece bom, mas não tem Jesus. Há caminhos que parecem ser perfeitos. Parecem ser perfeitos. Eu vou ter que renunciar o que parece ser perfeito, se não vem de Jesus, e abraçar o que é deserto, mas se vem de Jesus é muito melhor. E abraçar 5 pães e 2 peixinhos, mas se vem de Jesus é muito melhor do que qualquer banquete em uma mesa corrompida. Renúncias são chaves poderosas para abrir portas de ambientes sobrenaturais em Deus. Jesus continua, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz. Esse tome a cada dia a sua cruz me fala sobre fidelidade. Porque não é só leve sua cruz por um dia, é todo dia. É todo dia carregar a minha cruz. É todo dia ser fiel ao propósito que eu escolhi lá no começo, ao propósito que eu abracei lá no começo, ao chamado que eu respondi lá no começo. Porque entenda que Jesus não está fazendo um pedido, não. Jesus está fazendo um chamado. Um chamado. Vou trazer o exemplo da minha mãe. Às vezes minha mãe, ela fala assim, Karen, faz isso. Isso não é um chamado, isso é um pedido. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Agora quando ela fala só assim, Karen, isso é um chamado. O chamado eu não sei o que eu tenho que fazer ainda, mas eu sei que eu tenho que responder. Eu ainda não sei o que eu vou fazer, para onde eu vou, o que ele vai dizer, mas eu ouvi meu nome, então eu me posiciono e chego mais perto. Se você aceitou o chamado, meu querido, não dá para ir para trás, não. Vai, descansa, recebe alimento, água e pão, levanta e caminha mais uma milha. Não dá para olhar para trás. Ser fiel, levar a minha cruz todos os dias. É difícil falar sobre cruz, porque cruz não é poético nos tempos de hoje. Cruz não é do momento, não é cool, né, Deise? Não é cool no tempo de hoje. Você fala sobre cruz, as pessoas reviram no banco, dão Mas cruz é necessário. É necessário. Se não fosse, Jesus não diria, mas se saiu da boca de Jesus é porque é necessário. E outra, meu querido,
Se nós vamos levar todos os dias a nossa cruz, nós seremos marcados pela cruz. Olha para Jesus. Jesus ressuscita e ele poderia ter ressuscitado com o seu corpo 0 bala. 100%. Mas a Bíblia fala, ele deixa as marcas, as cicatrizes das feridas de suas mãos e do seu lado. O corpo estava impecável, mas as cicatrizes ficaram. Feridas não, mas cicatrizes ficaram. E quando eu penso sobre cruz, eu acabo me achando egoísta quando eu penso que ela é pesada demais. Quando eu penso que não deveria carregá-la, eu acabo me achando egoísta. Porque se ela me marca, e eu olho para Jesus, e Jesus é o nosso exemplo, e ele também foi marcado pela cruz. Jesus, Deus, ele não faz nada sem um propósito, amém? Então até as marcas que sofremos por carregar a nossa cruz têm propósito. Olha para Jesus, por que as marcas ficaram? Eu me lembro de Tomé. Os discípulos acreditam quando veem, mas Tomé não. Tomé não precisa ver. Não é o ver que faz ele acreditar, é o tocar. Aonde? Nas feridas, nas marcas das feridas. Por que eu me acho egoísta se eu não falar para você sobre a cruz? Porque as marcas da cruz em nós têm um propósito. E o propósito é porque Deus sabe que na vida, nos dias, nós encontraremos alguns Tomés que não vão prestar atenção no discurso, não vão prestar atenção na vista, mas quando tocarem nas cicatrizes, quando verem as marcas, eles vão acreditar no Cristo que você carrega. Seja fiel. Seja fiel, não corrompe sua adoração não. Quando Jesus é levado por Satanás até o alto monte, o diabo, o tentador, ele apresenta para Jesus todos os reinos do mundo e a glória deles. Mas ele apresenta reinos, mas esquece de falar sobre o rei. Jesus, ele sabe que os reinos não valem mais do que o rei. É por isso que ele fala: somente ao Senhor adorarás, porque os reinos têm glória, mas todas as glórias do reino são devidas ao Rei dos Reis. O tentador fala assim: se proste e me adore. E Jesus fala assim: não, só o Senhor adorarás. Jesus está ensinando, não dá para corromper a nossa adoração, não dá para dividir a nossa adoração. Nós não levantamos as mãos aqui porque todos estão levantando e a gente não quer ficar sem levantar. Nós levantamos as mãos aqui porque é devida a adoração a Ele. Nós dizemos glória aqui porque sabemos que Ele merece toda a glória. Nós dizemos que Ele é digno aqui porque a gente sabe que lá tem 24 anciãos que lançam suas coroas aos pés dele e dizem: Ele é digno. É por isso que a gente adora, não dá para dividir. Oh, aleluia. Jesus continua: tome a sua cruz e siga-me. Siga-me. Me fala sobre intimidade. A gente só confia em quem a gente tem intimidade. O maior nível de confiança que a gente entrega para alguém é quando a gente conhece esse alguém. Quando Jesus diz siga-me, Jesus não está falando que Ele quer andar atrás. Porque se Ele andar atrás, Ele vai ser só o seu plano B. Quando você não souber para onde ir, aí você puxa Ele de trás e fala: aonde, Jesus? Mas
quando você souber, você deixa ele lá atrás. Ele não está dizendo que quer ser uma companhia do teu lado, porque companhia a gente pode escolher não caminhar com elas. A gente pode escolher falar: Jesus, hoje não. Jesus, agora não. Não, quando ele está falando que quer ir na frente, que quer que a gente siga, ele está dizendo: eu quero o controle. Eu quero o controle. Eu quero ser o guia. Eu quero ser o motorista. A pastora falou hoje no momento das mulheres. Deus é o motorista. Que a gente confia que Ele está indo para o lugar certo e a gente vai com Ele para o lugar certo. A gente confia que Ele não está perdido, então a gente não murmura, a gente não coloca Ele na parede, a gente confia, a gente confia. Ele abriu o caminho, você acha que Ele não saberia dizer para você qual é o próximo passo que você tem que dar? Ele se fez o caminho, você acha que Ele não saberia quais seriam as pedras que você iria pisar? Ele sabe. Mas a Bíblia nos dá uma certeza, querido. Vai, caminha atrás dele, deixa Ele ter o controle. Deixa Ele na frente. Jesus indo na frente, Ele vai deixar pegadas. E a Bíblia diz: pelas suas pisaduras nós seremos sarados. Quando você não vê Ele, procura as pegadas. Quando você não vê Ele, procura os sinais. Dobra o joelho e procura os vestígios. Não negocie os seus valores. Não negocie sua vida com Deus. Não se corrompa em nome de Jesus. Em nome de Jesus, mantenha o teu coração convicto. No meio desses tempos de evangelho promocional, continue com o teu coração alicerçado na palavra de Deus. Nós só não negociamos valores quando a gente sabe que Deus é mais valioso do que qualquer proposta que podem nos fazer. Nós só não negociamos quando nós amamos. Porque o amor repara o valor. Nós entendemos que Ele primeiro nos amou. E se Ele primeiro nos amou, é esse entendimento, essa consciência de sermos amados. Ele gera em nós amor por Ele. Nosso amor por Ele é fruto do amor dEle por nós. Nós só não negociamos quando nós temos raízes. Porque a raiz que gera permanência e a certeza de que nós pertencemos. Nós só não negociamos quando temos compromisso. Porque é o compromisso que treina a nossa fidelidade. Quem está falando essas coisas não sou eu, querido. Jesus que diz isso. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Quando eu era mais nova, que eu comecei a ir em algumas igrejas, eu lembro que, cara, uma galera na minha adolescência foi cruel. Mas eu entendo, eles não sabiam o que eu estava vivendo. A escolha é minha, foi minha. Que eu arque com as consequências.
Eu lembro que eu comecei e a galera virava para mim e não entendia. Eu falava assim, cara, você está desperdiçando a sua adolescência, você está desperdiçando tua juventude vivendo na igreja. Coisa de gente bitolada, coisa de gente cafona, careta, religiosa. Você tinha que estar aproveitando sua adolescência, sua juventude. Você tinha que estar desfrutando das descobertas da sua adolescência. Mano, a igreja tá perdendo a sua vida. E eu ficava em crise, cara. Eu orava e falava, Deus, eu tô escolhendo o certo, essa galera falando isso aí. Você tá perdendo sua vida, tá desperdiçando. Até que um dia o Senhor me levou para essa parte posterior desses versículos. Jesus fala assim, quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, sabe aquela causa lá do começo que eu quis seguir a Jesus? Ele era a causa, a motivação, a intenção. Ele se responsabiliza por cuidar de mim no percurso. Quem quiser perder a sua vida por minha causa, esse a ganhará, esse a encontrará. Depois que eu ouvi isso, meu querido, dou de ombro para essa conversa quando vem para cima de mim, que eu estou desperdiçando minha vida. Falava, cara, não. O que para você é desperdício, para mim é privilégio. O que para você é perda, você acha que é perda? Acho. Então estou fazendo certo. O que para você é perda, para mim é ganho. Deus se responsabiliza por aquele que decide renunciar a si mesmo, ser fiel no caminho e manter sua intimidade com Deus a cada passo. Ele se responsabiliza. Ele não está dizendo que você nunca vai ser criticado, mas Ele está dizendo que apesar das críticas, Ele será aquele que vai cuidar de você. Fica de pé comigo, por favor. Então, meu querido, tira da sua cabeça aquilo que eu falei no começo. Jesus não é fútil. Não é por nenhuma outra causa, senão para a glória do nome dEle. Se Deus levantar pessoas, glória ao nome dEle. Se Deus retirar algumas pessoas, glória ao nome dEle. Eu falei no momento com as meninas, eu tenho sentido Deus meio que virar os tempos, virar as estações, transicionar algumas coisas, alguns ciclos. Eu acredito, querido, que essa pandemia acabando, a gente vai ver uma multidão tão sedenta e faminta por Jesus. Mas não vai ser fome e sede por uma pregação bonita. Vai ser fome e sede por ver testemunhas de Deus. O Espírito Santo te empodera para isso. Ele desce sobre você. Ele tem vida em você para isso. Para que você seja testemunha de Jesus até os confins da terra. Uma multidão de Tomés está aparecendo. É por isso que Deus está te marcando nesses dias. É por isso que eu vejo algumas pessoas na igreja falando, cara, são dias tão pesados, estranhos, difíceis são. É porque quando Deus marca, quando Deus te cicatriza de algumas coisas, Ele está cicatrizando para um propósito. Gerar um propósito dói, mas viver para Ele é gratificante, meu querido.
Quando toméis se levantarem do teu lado, não queira mostrar tua roupa bonita. Levanta tuas mãos com as marcas de amor por Jesus. Fala, sabe, esse dia meu coração sangrou. Mas no mesmo dia que meu coração sangrou, o sangue de Jesus me curou. Sabe, nesse dia minha carne se rasgou. Foi duro, foi difícil perder. Foi difícil ouvir não. Mas no mesmo dia que eu ouvi não, que eu perdi, Jesus veio como um bálsamo de Gileade e me curou.